Fala pessoal, olha só, vamos para o gabarito desta questão aqui que eu postei, né, no Instagram e que muita gente vai colocar aqui também no YouTube, né, aqui no canal. E se você, né, não está inscrito aqui no nosso canal, você, por favor, faça a sua inscrição. Entenda que aqui a gente tem aula ao vivo toda quarta-feira, tá, às 8 horas, tá? Às vezes, um evento 100% gratuito também, né, em que a gente tem uma semana inteira de aula e dicas assim, né, sempre bem interessante para você. Então faça a sua inscrição, mas essa dica aqui, ela vai ser tão legal, essa questão trouxe tanta dúvida, que eu também vou postar lá no Instagram, beleza? E aí é o seguinte, talvez você esteja me assistindo aqui no YouTube ou no Instagram. Queridos, a questão diz o seguinte: marque a opção em que há um agente da passiva. Professor, quando é que aparece um agente da passiva? Primeira coisa, o agente da passiva, ele vai aparecer, obviamente, quando você tiver uma voz passiva analítica. Então, o agente da passiva vai aparecer quando você tiver uma voz passiva analítica. Professor, quando que aparece uma voz passiva analítica? Vai aparecer com o verbo ser, estar ou ficar mais o particípio. Particípio, pessoal, é um verbo que normalmente termina em ado ou ido. Por exemplo, se eu falasse assim: o muro foi pintado por meu pai. Léo, o que é uma voz passiva? Vamos lá, você pergunta para o verbo aqui. Quem é que foi pintado? O muro é o sujeito. Veja que esse sujeito é um sujeito que a gente chama de sujeito paciente. Por que esse sujeito é paciente? Porque ele sofre ação. Então aqui você tem uma voz passiva. E repare que ali temos uma voz passiva. Se você tem voz passiva, significa que o sujeito sofre a ação. Beleza? Agora, para que o sujeito sofra a ação, normalmente alguém precisa praticar essa ação. E essa pessoa que pratica a ação é o que age dentro de uma voz passiva. Logo, nós vamos ter o agente da passiva. Mas essa questão aqui ficou muito fácil, pelo menos essa frase. Agora, eles estão na luta por uma vaga? O por uma vaga, pessoal, não vou entrar em detalhes, mas não pode ser ali um agente da passiva simplesmente porque o sujeito, eles, não está sofrendo ação. Logo, nós não temos uma voz passiva na letra A. Então, o que temos aqui seria um complemento nominal do nome luta. Luta é um nome, luta é um substantivo. Mas não vamos entrar aqui em detalhes sobre complemento nominal. Aqui no canal tem uma aulinha só de complemento. Se você tiver dúvida sobre esse assunto, você assiste. Agora, ele foi eleito por sua honestidade. Ele é o sujeito. E é o sujeito paciente, então nós temos uma voz passiva na letra B. Vou botar aqui, ó, voz passiva. O banco estava cercado por policiais. Nós temos o banco, o sujeito também sofre ação, então também nós temos uma voz passiva. Na verdade, na frase que eu coloquei, é o banco estava cercado de policiais. Vou colocar o de aqui. Certo? A questão original dava para a preposição de. E as aulas foram ministradas por uma semana. As aulas é o sujeito e a aula também sofre ação, porque a aula não ministrou, a aula foi ministrada. Então, nós também temos uma voz passiva. Então, nós temos voz passiva na letra B, na letra C e na letra D. Então, é possível que ali você tenha um agente da passiva? Sim. Mas só uma pode ser a resposta.
E aí, pessoal, quando eu falo ele foi eleito por sua honestidade, o que é o agente da passiva? O agente da passiva é o termo que age dentro de uma voz passiva, é o termo que pratica a ação dentro de uma voz passiva. Não seria o caso em por sua honestidade. Seria agente da passiva se eu falasse assim, ó, ele foi eleito por seus fiéis eleitores. A honestidade não elege ninguém, tá, pessoal? Ele foi eleito por causa da honestidade. Isso aqui, pessoal, é um adjunto adverbial de causa. Agora, o banco estava cercado de policiais. Agora sim, esse de equivale ao por. O banco estava cercado por policiais. Agora sim você tem o agente da passiva. Léo, por quê? Porque policiais cercavam o banco. Olha como policiais, aquele termo policiais, tá praticando a ação de cercar um banco. Policiais cercavam o banco. O banco estava cercado por policiais. Os policiais estavam cercando o banco. Então, os policiais é que cercavam aquele banco ali. Então, ele age. O termo que age na voz passiva é o agente da passiva. Pode aparecer com a preposição por ou pode aparecer com a preposição de, a letra C seria o gabarito. Porque as aulas foram ministradas por uma semana, pessoal, uma semana é um adjunto adverbial de tempo. Tudo bem? Então eu espero que você já esteja aqui inscrito no canal e também seguindo a gente em todas as redes sociais ali. Tamo junto, forte abraço, até a próxima dica.